Uma das histórias mais conhecidas da Bíblia no Antigo Testamento é aquela famosa passagem que está no capítulo 3. No capítulo 3, versículo 16 ao versículo 28 do primeiro livro dos Reis. É uma passagem tão famosa, que mesmo quem não conhece a Bíblia, quem nunca leu a Bíblia, conhece a história do rei Salomão e das duas mulheres que vieram colocar em sua presença uma dúvida, uma situação. As duas faziam um questionamento. E é muito interessante esta passagem bíblica do livro dos Reis, porque existe por detrás do que está escrito nesse capítulo 3, versículo 16 ao 28, uma hermenêutica, ou seja, uma interpretação histórica, e ao mesmo tempo uma interpretação de fé, uma interpretação divina que nós podemos fazer. A história é muito simples. O texto começa dizendo que duas prostitutas, veja bem, é um detalhe que passa despercebido. Quase ninguém faz referência a esse fato. Eram duas prostitutas que o rei atendeu prontamente. Ele não fez discriminação a essas duas mulheres. Mesmo sendo o rei de Israel, ele atendeu prontamente a essas duas mulheres que pediam a ele justiça. Primeiro ponto, o texto já começa onde nós podemos fazer uma semiótica ou uma interpretação incrível. O rei, poderoso rei de Israel, Salomão, que no auge da sua glória, Jesus Cristo citou, nem os lírios do campo, o Salomão não conseguiu se vestir como os lírios do campo. Ele é citado por Jesus Cristo no Sermão da Montanha. O rei que construiu o Templo de Jerusalém, mas que na hora de fazer justiça, não olhou que diante dele estavam as duas pessoas mais condenáveis, entre aspas, da sociedade judaica, as pessoas mais vils de uma sociedade, que eram as mulheres e, sobretudo, prostituta. Mas ele as atende prontamente, não fazendo nenhum tipo de discriminação a essas duas mulheres. E elas o procuram com um questionamento. E uma narra a situação, dizendo que as duas moravam juntas, sozinhas, que não moravam mais ninguém com elas, e que ambas deram à luz. Essa que estava narrando disse que deu à luz primeiro, e 3 dias depois, a outra também deu à luz. E que durante a noite, esta segunda mãe que deu à luz teve o seu filho morto. O que se entende no texto é que provavelmente ela dormiu sobre a criança, ela não teve cuidado com a criança, e essa criança morreu. E o que ela fez? Foi lá, enquanto a outra estava dormindo, retirou o filho da outra e a colocou para si, colocando o filho morto dela no lugar para a outra. A mulher que está narrando, que é a verdadeira mãe, diz ao grande rei que quando de manhã ela foi dar de mamar à criança, ela percebeu que estava morta. Mas observando melhor, ela viu que não era seu filho. Ela viu que não era o seu filho. E foi ver que a outra o tomou o filho dela. E que ela queria o filho dela de volta. E a outra imediatamente a questionou. É mentira! O teu filho é que morreu. Este filho aqui é o meu.
E o Salomão, ele vai decidir o caso. Ele manda que lhe traga uma espada, a espada que é símbolo da força, que é símbolo da guerra, que é o símbolo do poder. Ele diz, bom, se você diz que a criança é tua, eu vou partir a criança no meio, metade para você, metade para você. Prontamente, a mãe verdadeira diz a Salomão, Senhor, se vais matar a criança, dá para ela. E a outra retruca, nem meu nem teu, minha filha, que se divida a criança no meio. E todo mundo conhece o final dessa história. Salomão olha para aquela mulher que com amor, que imediatamente amou aquela criança, que estava amando aquela criança, e que quer preservar a vida daquela criança. Veja o detalhe. Ela quer preservar a vida daquela criança porque ela ama aquela criança. A outra não é mãe. A outra, mesmo sabendo que estava ganhando a criança, porque, olha o detalhe, a primeira diz, não, então dá para ela. E a outra diz, não, nem meu nem teu, divide no meio. Invejosa de ter perdido o seu filho, ela quer que a outra tenha um filho morto. A outra é o símbolo da mentira, é o símbolo da inveja, é o símbolo de tudo aquilo que não é de Deus. Enquanto a outra é o símbolo da preservação, o símbolo da vida e o símbolo do amor. E Salomão imediatamente percebe que uma mãe jamais deixaria um filho ser morto. Ela prefere entregar o filho, mesmo injustamente. Mas o amor aqui está dentro dessa mulher está superando a própria justiça. E ela diz, eu quero que o Senhor entregue essa criança a outra se é para matá-la. E a justiça que o amor superou, o rei faz, dizendo, entrega a criança a esta mulher, porque verdadeiramente ela é a mãe desta criança. Que história linda! A preservação da vida pelo amor. E você ainda quer questionar o aborto? Espero que não, né? Essa história nos dá uma lição muito grande. O amor deve preservar a vida. Quem ama não mata. E a espada, símbolo do poder, símbolo da guerra. A espada, símbolo da divisão, com o amor se retrai e a espada não será usada. Porque a verdade venceu a mentira. Cedo ou tarde, a verdade venceu a mentira. Cedo ou tarde, a verdade vencerá a mentira. Jesus Cristo tem uma ligação, eu ligo Jesus Cristo a este texto através de uma outra pequena leitura que eu gostaria de fazer para vocês agora, bem rapidinha, que está no livro 2 de Crônicas, que está no 2º livro de Crônicas, no capítulo 1, do versículo 7 em diante. Do versículo 7 em diante. Pego Crônicas 2, Antigo Testamento, 1º capítulo, 2º livro das Crônicas, para quem não entendeu, 1º capítulo, versículo 7 em diante. Nessa mesma noite, quando morre o Davi, o seu filho Salomão vai assumir. Nesta mesma noite, Deus apareceu ao rei Salomão e lhes disse, pede o que desejas, que eu te dou. Pede o que desejas, que eu te dou. Salomão respondeu a Deus. Vós tratastes meu pai Davi com uma grande benevolência e me fizestes rei em seu lugar.
Senhor Deus, ratificai, portanto, a promessa que fizeste a Davi, meu pai, já que me fizeste rei de um povo numeroso como o pó da terra. Dignai-vos, portanto, conceder-me a sabedoria e a inteligência, a fim de que eu saiba como me conduzir à frente deste povo. Sem isso, quem poderia governar este povo tão grande como é o vosso Senhor? Então, do 7 ao 10. Davi agiu com justiça. Salomão fez justiça e fez prevalecer a verdade e destruiu a mentira, porque ele tinha a sabedoria de Deus. Oxalá todos os dias da tua vida você possa levantar de manhã e pedir aquilo que Salomão pediu a Deus. Sabedoria, Senhor, para governar o teu povo. E nós podemos pedir sabedoria, Senhor, para fazer a tua vontade. Lembra-me então das fantásticas palavras de Cristo. Se um filho pedir um ovo ao seu pai, ele lhe dará uma serpente? Claro que não. O pai humano sabe dar boas coisas a seus filhos. Que dirá vosso Pai Celeste, se vos pedirdes o Espírito Santo? O Espírito Santo é a sabedoria de Deus. Que possamos aprender desses dois textos. Deus jamais faz discriminação de pessoas. A verdade sempre vence a mentira. O poder da espada sempre cai ante aquilo que é verdadeiro, ante aquilo que é justo. E Deus sempre no final nos fará justiça se formos verdadeiros e pedirmos a luz do Espírito Santo para estar conosco e fazermos a vontade dele. Um abraço a todos.